Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Metodista em Valão do Barro. O culto online está prestes a começar. Reúna sua família e conecte-se com Deus. Deus quer falar com você. Nós queremos dizer, Jesus, que não há outro Deus
Graça e paz da parte do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, glória a Deus. Mesmo nós estando aqui na casa do Senhor e você aí na sua casa, o Senhor tem nos chamado a adorá-lo em todo tempo, em todo momento, e não são as circunstâncias que nos impedem de adorar ao Senhor e de servir ao Senhor. Fico alegre e espero que você e a sua família esteja aí na sua casa participando deste culto, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Juntos nós vamos chegar até o trono da graça e eu te convido em nome de Jesus nessa noite a adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém, queridos? Quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo 96, versículo 8, Salmo 96, versículo 8, que diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. Amém? Há um convite do Senhor para nós, que todas as vezes que nós estivermos na presença do Senhor, que nós ofertemos ao Senhor a nossa vida, os dízimos, ofertas, ou seja, queridos, há uma alegria no céu quando nós não apenas entramos na presença do Senhor para pedirmos, mas para oferecermos. E entenda, queridos, dar é um ato de liberalidade. Ninguém nos obriga a fazermos isso, nós fazemos em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida, ou seja, Ele é tudo. Então não há peso nenhum em nós, muito pelo contrário, há gratidão em nós de devolvermos aquilo que nós entendemos que não é nosso, é do Senhor. Dízimos e ofertas também glorificam e exaltam o Senhor. Esse texto diz que a glória devida, ou seja, o que é de Deus, devolvamos a Ele, porque com certeza Ele tem preparado uma porção de graça e de favor para cada um de nós. Também, queridos, quero terminar essa breve reflexão a respeito de dízimo e oferta, trazendo para você o entendimento de que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono de tudo, ou seja, o que Ele tem nos dado é mordomia. E entenda, Deus não nos dá nada que nós não possamos devolver para Ele. Então essa prioridade de devolver ao Senhor pertence a nós. Não temos desculpas para não devolvermos ao Senhor. Se nós priorizamos ao Senhor, se entendemos que Ele é o dono de tudo, inclusive dos nossos bens e da nossa vida, nós devemos devolver a parte que é do Senhor. Portanto, queridos, vai aí o recado, procure as nossas irmãs Rejane e Patrícia do Maad e entregue os seus dízimos em nome de Jesus. Quero orar nesse momento, quero te convidar a colocar as suas finanças na presença do Senhor. Meu Deus, aqui estamos nessa noite para adorarmos o Teu nome, mas, Senhor, não queremos que nada fique do lado de fora. Nós queremos, Senhor, nesse momento devolver aquilo que é Teu, porque nós entendemos, Senhor, que um culto em louvor e adoração ao Teu nome, há uma parte que é devida a Ti, Senhor. Por isso nós entregamos e devolvemos a Ti, crendo, Senhor, que Tu tens suprido em glória todas as nossas necessidades, e na vida daquele que Te é fiel, não há de faltar nada. Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, nós cremos que o Senhor tem sustentado aqueles que Te são fiéis, e nós, como igreja, eu como pastor, quero abençoar as finanças, a casa dos Teus servos e filhas, que há sempre a provisão de Deus para cada um, em nome de Jesus. Amém, querido? Receba esta palavra profética do Senhor para a sua vida, e nesse momento, dando continuidade à nossa série Casa, hoje em especial, Deus colocou no meu coração o mês de maio, um mês onde nós dedicamos à família, de trazer uma palavra especial voltada para a família, mas também como a presença de Deus nas casas, e o tema é família, casa da presença de Deus.
Amém? Quero te convidar, portanto, a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, que será o texto para nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro de bois novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Iô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender, ou seja, os bois tropeçaram, em outra versão. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Queridos, desde já quero te lembrar que a arca do Senhor simboliza a presença de Deus. Se faça nesta noite profética, queridos, como virá a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém, queridos? Olha que coisa tremenda. Enquanto uns conduziam erradamente a casa e a presença do Senhor, a arca trouxe morte, mas na casa de Obed-edom trouxe vida, bênção. Como pode uma coisa dessa, queridos? O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Queridos, se nós queremos a presença do Senhor, se nós queremos conduzir a arca da presença do Senhor, amados, nós precisamos ter o conhecimento da revelação de Deus. Não é um conhecimento empírico, não é de sabedoria humana, mas como, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, como nós vamos conduzir a arca do Senhor. Nós não podemos vacilar, nós não podemos conduzir essa arca de qualquer maneira. Há uma diretiva do Senhor, há um jeito do Senhor, não no nosso, de conduzirmos a arca do Senhor. Eu quero meditar com você nessa noite a respeito disso, queridos, porque senão nós podemos ser
destruídos se nós não tivermos o conhecimento. As lutas e as tribulações podem nos afastar do projeto de Deus, e o projeto do Senhor, com certeza, é que independente de circunstâncias, de problemas, nós continuemos carregando a arca do Senhor, ou seja, a presença de Deus não pode faltar na nossa vida e na nossa casa, em o nome de Jesus. Precisamos conhecer Deus, portanto, para nós podermos cultuá-lo conforme Ele quer, e não, queridos, como nós queremos. E a obra do Senhor não pode ser feita do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele quer. Porque há um verdadeiro louvor, há uma verdadeira adoração. E se existe um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador, é porque existe o falso. Então, queridos, como nós vamos andar de acordo com a vontade do Senhor, buscando conhecimento da revelação de Deus nas nossas vidas? O Espírito Santo, queridos, é esse que vai nos guiar em toda a verdade. Em João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, atesta essa verdade para nós. Ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Queridos, o que esse texto está nos dizendo? Que se eu quero conduzir a arca do Senhor, a presença de Deus a outras pessoas, a outras famílias, eu preciso da revelação do Espírito Santo, eu preciso estar sob o domínio do Espírito Santo, a minha vida, a minha casa, para que tudo que eu falar, tudo que eu, de acordo com a vontade, queridos, Ele continua através de nós, querido, trazendo o conhecimento, a revelação, o discernimento da verdade. Mas então eu te faço uma pergunta agora: será que o motivo de Deus então ter parado a igreja é porque ela estava se movendo sem a presença do Espírito Santo? A instituição igreja, sim, ela parou por causa da pandemia. Porém, a igreja, corpo de Cristo, não pode parar. Muito pelo contrário, há um chamamento do céu para nós, a igreja do Senhor, a estarmos orando mais, a estarmos intercedendo mais, a estarmos buscando mais a presença do Senhor para o nosso Brasil. Tempos de aflição, tempos de luta. Nós precisamos buscar mais, nada pode parar a igreja do Senhor, amém, queridos, em nome de Jesus. Agora entenda, nós não podemos esperar dos governantes o que só Jesus pode fazer. Se nós sabemos que a resposta para o Brasil, para o mundo, é Jesus, então, queridos, não será a pandemia que vai nos parar, muito pelo contrário, é tempo de clamarmos, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a face do Senhor. O texto que nós lemos, o rei Davi, agora reinando, depois da promessa de Deus, depois que o profeta impetrou a bênção, o escolhendo na casa de seu pai como rei. Agora ele é rei de Israel, mas ele entende que não pode governar, ou seja, não pode existir um reino avivado sem a presença de Deus. Um reino próspero, um reino abençoado. Davi então pensou em avivamento, e assim estava a igreja do Senhor antes da pandemia, clamando, buscando ao Senhor por um avivamento. E resolveu então Davi, depois de consultar os principais, trazer a arca do Senhor para a cidade.
Porém, eles, os levitas e os sacerdotes, não sabiam como carregar a arca. Queridos, não parece esse tempo de hoje? Tem pessoas que, entenda, não tem seguidores no Instagram, não tem seguidores nessa terra, não são conhecidos nos meios artísticos ou até mesmo no meio gospel, mas entenda bem, queridos, eles continuam carregando a arca do Senhor, a presença de Deus. Assim tem que ser a igreja do Senhor. Nós não precisamos ser conhecidos no mundo, mas, queridos, nós não podemos deixar de ser conhecidos no céu. Aquilo que você carrega é um encargo que Deus colocou na tua vida através do Espírito Santo, e não será a pandemia, não serão as lutas, não serão as tribulações que vão nos impedir de carregar a arca do Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra é para você, para a sua família, nesse tempo de pandemia, continuar firme e nas promessas de Deus, queridos. Nós temos profetizado, e não se esqueça, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor vai guardar a tua casa, o Senhor vai guardar as promessas que Ele tem para a tua vida. Você não vai morrer antes que se cumpra as promessas, portanto não tenha medo da pandemia. Sim, busque tudo que tem se falado aí. Use álcool gel, queridos, use máscara, é isso mesmo, tome precauções, mas, queridos, acima de tudo, tema ao Senhor. Você é um escolhido do Senhor, você é casa de Deus, você é o lugar onde a presença do Senhor quer se fazer e se faz. Eu creio e profetizo isso em nome de Jesus. Não perca a promessa de Deus para a sua vida. Agora, queridos, pensa comigo, Davi ia cantando, conduzindo a arca, só que o texto da palavra do Senhor diz que os bois tropeçaram. Uzá morre por tocar na arca. Eles estavam alegres, esperando por um novo avivamento. Parecia a igreja antes da pandemia, clamando, buscando avivamento, louvando ao Senhor. Porém, queridos, o que veio? Não veio o avivamento, veio a morte. E essa pergunta, quem é servo do Senhor, está se fazendo, tem se feito. Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que a igreja do Senhor tropeçou e caiu? Essa é a reflexão que eu quero trazer para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Estávamos esperando, clamando por um avivamento, porém o que veio foi a morte, Covid-19. A cada dia, a cada reportagem, nós estamos vendo que pessoas estão morrendo. Temos ouvido de alguns, até alguns absurdos, que nos preocupa e que nós precisamos orar mais. Sabe por quê, queridos? Porque já temos ouvido de alguns que se essa pandemia demorar mais do que se está esperando, alguns pastores já temem pelo fim do seu ministério. Alguns crentes temem pelo fim da sua fé no Senhor. Outros, queridos, muitas famílias estão acabando ou estão prestes a acabarem. Sabe, esse contato diário mais íntimo, mais intenso, tem causado divisões, confusões, agressões. Amados, eu li que mais de 90% está aumentando a venda de bebidas alcoólicas. Se está aumentando a venda de bebidas alcoólicas, imagina outras coisas. Sabe, queridos, porém, creia nisso em nome de Jesus. Se a sua fé e a sua esperança estão firmadas no Senhor, não serão as circunstâncias ou as más notícias que vão trazer morte para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Sim, queridos, porque é profético, eu creio. O que é abalável será abalado, vai cair, vai ser abalado. Mas, queridos, o inabalável vai permanecer em nome de Jesus. Queridos, a tua fé é inabalável, a tua confiança no Senhor tem que ser inabalável, a nossa esperança é inabalável,
porque nós cremos num Deus que é soberano. Ele não está lá no céu e nós aqui, Ele está aqui conosco, porque esta foi a promessa que Ele fez para nós e para os nossos queridos. Eis que estou convosco todos os dias. O Senhor jamais perde o controle das circunstâncias. Amados, Davi, ele teve medo e se perguntou: como farei para carregar a arca? Ou seja, como farei para que a presença de Deus esteja na minha vida, esteja na minha cidade, esteja na minha casa? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer nesse tempo de pandemia. Como eu faço para carregar ou para continuar, em nome de Jesus, a carregar a arca do Senhor, a presença de Deus? Veja bem, Davi, ele não se atrevia a reinar uma nação sem a presença do Senhor. Como é que você pretende se manter em pé em meio à pandemia sem a presença de Deus na tua vida? Confie no Senhor, busque ao Senhor, em nome de Jesus. Mas o rei Davi, sem saber como, Davi resolveu levar a arca para a casa de Obed e Edom. Com essa atitude, Davi estava jogando a sua responsabilidade para outra casa. Será que é isso que você também está fazendo? Em nome de Jesus, não, querido. Que você continue a colocar a tua casa diante do Senhor, que a presença do Senhor não falte na tua vida, não falte na tua casa. Que você, querido, continue na esperança, na confiança que o Senhor é Senhor da tua vida, em nome de Jesus. Não adianta nós acusarmos outros, ou o céu, ou o governo, ou outras pessoas, por esse tempo. Sabe, queridos, se você não tem sentido a presença de Deus em sua casa, ou se a sua fé está aí já sendo abalada por causa das circunstâncias, queridos, o que está faltando na tua vida é fogo de Deus, é presença do Senhor na tua vida, na igreja, nos cultos. O que nós precisamos, querido, é buscarmos mais a face do Senhor. É buscarmos, que antes nós reclamávamos que o que nos separava mais de estar buscando mais o Senhor é a falta de tempo. Queridos, isso o Senhor providenciou através da pandemia. Isso não é mais desculpa para nós. Nós temos mais tempo para buscar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E a palavra do Senhor diz que perto Ele está daqueles que o buscam. Que nós busquemos a presença do Senhor, que a arca não se afaste da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da nossa família, em nome de Jesus. Perceba o que eu vou te dizer agora, porque é algo importante para a nossa reflexão. Hoje, cada um corre por causa da pandemia, para fazer live como essa que nós estamos fazendo aí, para você ser abençoado na sua casa. Esse é o tempo dos profetas do caos se levantarem, porque acham que este será o futuro da igreja. Agora nós precisamos fazer mais lives todos os dias. Queridos, se você ligar sua internet, sua televisão, os YouTubes, vai ver uma enxurrada de mensagens para você. Mas sabe, queridos, muitas lives acontecendo diariamente. Umas têm edificado a minha vida, o meu ministério, a minha casa. Outros, queridos, estão perdidos, dando tiros para todos os lados. Mas a gente tem visto poucos preocupados em ouvir o céu, ouvir a Deus. Como Ele quer que nós conduzamos a sua arca, ou seja, a sua presença. Quando Josué conduziu os israelitas na terra de Canaã, a tribo dos levitas foram a única tribo de Israel que recebeu cidade, sim, mas não foram autorizadas a serem proprietários da terra. Porque Deuteronômio 18, versículo 2, diz: porque o Senhor Deus de Israel era a sua herança.
Que coisa tremenda, queridos coatitas, os coates, os filhos de Levi, os levitas, não receberam uma herança terrena na divisão da terra prometida, eles carregavam a sua herança celestial. Números 4, versículo 15 diz: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Estava na palavra do Senhor. O rei deveria saber, se ele não sabia, ele deveria consultar como carregar a arca. Nós temos a palavra do Senhor, queridos, a palavra revelada do Senhor tem nos ensinado que o caminho é a oração, é a perseverança, é buscarmos a face do Senhor em todo o tempo. Porque é fácil carregar a arca do Senhor quando tudo vai bem. Mas, queridos, nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela marca o encontro conosco e diz que eu e você, a igreja do Senhor, somos a herança do Senhor. Nós temos uma herança que é maior do que qualquer uma que nós possamos angariar ou alcançar ou receber de nossos parentes. Nós temos uma herança eterna e essa herança nos ensina a carregar a arca do Senhor. Outras tribos poderiam ir de carroça, porém os coatitas não. Eles iam a pé, carregando nos ombros a arca da aliança. Que tremendo, querido. Nós, a igreja do Senhor, nascemos para carregar a glória de Deus nos ombros, até mesmo em tempos de pandemia. E carregar no ombro, a gente sabe, tem vezes que é fácil, tem vezes que é difícil, tem vezes que é cansativo, mas você está disposto a abrir mão disso, a ceder a tua vez para outra, a desanimar? Em nome de Jesus, não, querido, que o Senhor continue te renovando, te restaurando, abençoando a tua família, mas não abra mão de carregar a tua herança, a presença do Senhor. Ela tem que ser uma constância na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Davi, depois do acontecido, então, ele não estava disposto mais a errar na condução da arca. Apesar de que eram os sacerdotes que deveriam ter avisado o rei como carregar a arca, e não avisaram o rei. Davi então aprende através das escrituras que só a tribo dos levitas, dos coatitas poderiam carregar. Querido, não é qualquer um que pode carregar a presença do Senhor. Podemos fazer festa, sabe, queridos, podemos fazer muitas coisas, mas a presença do Senhor, e muitas delas podem não estar. Podem ser, queridos, uma tribo não preparada, um povo não preparado, uma igreja não preparada, apesar de todos os enfeites, de todas as festas, de todo o barulho, a presença do Senhor não estando, não tem graça verdadeiramente, porque não tem a presença do Senhor. Então a pergunta que eu te faço agora, queridos e queridas do Senhor, na sua casa aí, onde você está, aonde estão os coatitas desse tempo? Veja bem, querido, ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou falando da igreja do Senhor. Há uma promessa eterna de Deus para a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. E aonde começa a igreja do Senhor, começa na minha vida, começa na tua vida, começa na tua casa, em nome de Jesus. E agora eu te faço uma pergunta que nós precisamos pensar nesse tempo. E se nós não pudermos mais voltar para os templos? Ou se demorar mais do que nós estamos esperando? Como nós vamos proceder? Como nós vamos continuar a carregar a arca nesse tempo? Na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa rua. Como nós vamos fazer? A resposta é oração, intercessão,
clamor, súplica, adoração ao Senhor. A resposta virá, está na palavra do Senhor. O que o rei precisava saber já estava escrito, ele que não tinha consultado. Querido, você não vai permanecer em pé, você não será inabalado se você não estiver consultando ao Senhor, se você não estiver em intimidade com o Senhor, na presença do Senhor. E a resposta então, querido, como proceder para carregar a arca do Senhor nesse tempo de pandemia é: continuaremos na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, e continuaremos assim a carregar a arca, a presença de Deus, aonde nós estivermos. Amém, querido, em nome de Jesus, nada vai nos impedir. Eu creio que um dos motivos porque Deus permitiu que a igreja instituição, templo, 4 paredes, parasse, foi porque ela já não carregara a arca. Funcionava, sim, funcionava. As portas estavam abertas, sim, mas sem a presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, consulte a Deus diariamente na sua vida. E eu quero te dar uma diretiva do Senhor, uma palavra de Deus. Quer se manter em pé, nós nos mantemos em pé sozinhos. Sabe, querido, ande com quem carrega a arca do Senhor, e de preferência que carregue a arca do Senhor há muitos anos, que já passou por lutas, por tribulações. Não foram pandemias que o pararam, não foram problemas que pararam. Eles têm muitas coisas para te ensinar a perseverar, a esperar no Senhor. Então ande com essas pessoas, desligue mais a televisão. As más notícias, querido, não nos mantém inabalados, muito pelo contrário, procura abalar a nossa fé. Ande com pessoas, querido, que estão ligadas no trono da graça, e muitas delas, conforme eu te disse, não são pessoas assim famosas, conhecidas não, mas são homens e mulheres com o joelho no pó, pessoas, querido, que pagam o preço de oração, de jejum, de clamor, de intimidade com o Senhor. Ande com essas pessoas, querido. Deus vai falar através do Espírito Santo e vai te manter em pé. A arca do Senhor vai continuar firme na tua casa, e aonde a arca do Senhor está, aonde a presença do Senhor está, vem bênçãos juntas, como aconteceram na casa de Obed e Edom. Assim eu profetizo também na sua casa. A igreja, querido, estava vindo em cima de uma carreta gospel. Sabe, queridos, uma velocidade enorme, cheia de adorno, cheia de enfeite, cheia de luzes, cheia de fumaças artificiais, porém sem a presença de Deus. As plataformas estavam cheias de pessoas e, ultimamente, expert em resultados, em números, coaches gospel, era a última moda antes da pandemia. O resultado foi que os bois tropeçaram e pessoas morreram ou estão morrendo. Aonde estão essas vozes hoje? Estão caladas, estão morrendo. Hoje é tempo, queridos, de nós buscarmos ao Senhor, aliás, em todo o tempo. A fórmula já foi entregue há muitos anos, querido. É buscar a presença do Senhor. Porque, queridos, pessoas estavam assistindo cultos após cultos e não se alimentavam, estavam sempre famintas. Por quê? Porque estavam somente assistindo culto. O Senhor nunca nos chamou a assistir culto. O Senhor sempre nos chamou a participar de um culto em louvor e adoração ao Senhor. A tua vida, querido, tem que ser um culto diário ao Senhor. Então entenda, não é o seu pastor que tem que carregar sozinho a presença do Senhor. Não é um homem cheio de unção que vai carregar a presença para motivar num culto especial alguém vindo de fora a igreja do Senhor. Todos nós temos um encargo em Cristo Jesus, do sacerdócio real, da nação santa,
do povo de propriedade exclusiva do Senhor. Todos fomos chamados, incumbidos de carregarmos a arca, a presença do Senhor. Nós não precisamos de mediadores, porque só há um mediador, é Jesus Cristo. Todos nós temos acesso à presença, ao trono da graça. Queridos, Deus parou a igreja, templo e instituição, para que Ele, o dono da igreja, pudesse fazer de nossas casas uma casa de Obed e Edom, uma casa abençoada, uma casa onde a abundância da presença do Senhor. Porque, queridos, Deus não está e nunca esteve em templos construídos por mãos humanas, mas Ele quer habitar dentro de nós, templos vivos, casa espiritual. Deus fez as igrejas e instituição darem uma tropeçadinha para nos provar, para avivar os nossos lares, as nossas casas, para trazer de volta a sua presença. O que precisamos é da presença de Jesus em nossas vidas, e não de cultos cheios de gentes, vazias nos seus corações e intenções. O que nós precisamos ter cuidado como igreja do Senhor, que carrega a arca, a presença do Senhor, é do Icabode, ou seja, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença do Senhor, e quando a presença do Senhor se vai, a morte vem. Precisamos ter cuidado com as iniquidades, porque quando um peca, o Senhor trata diretamente com a pessoa, individualmente, mas quando um país, um povo peca, é iniquidade, Deus trata com a terra. Eu creio que Deus está tratando com a nossa terra. Há muita iniquidade, pecados escondidos ou até mesmo declarados e achando que o Senhor não estava vendo, que estava tudo normal. Isso é iniquidade. A taça do Senhor, da ira de Deus se encheu, transbordou, querido. Hoje o Senhor está tratando com a sua igreja, com os seus. Nós precisamos entender, querido, que nós somos um povo escolhido do Senhor, detentores da presença do Senhor. Deixa eu te dizer, querido, precisamos da aprovação do céu nesta quarentena, para que ela não dure 40 anos, como o povo no deserto, ou pior ainda, a pandemia acabe e nós venhamos a voltar a funcionar, porém sem a presença do Espírito Santo. Precisamos, como igreja do Senhor, termos zelo e temor, adoração e intercessão, para que não sejamos bois tropeçando e fazendo pessoas tropeçarem, morrerem espiritualmente. Queridos, eu quero profetizar sobre a igreja do Senhor, você e eu juntos, em nome de Jesus. Nós vamos sair dessa pandemia mais fortes, mais maduros como igreja do Senhor, para realizarmos a obra do Senhor como Ele quer, não como nós queremos, mas cheios do Espírito Santo. Amém, queridos, amém. Profetiza isso na sua vida, profetiza isso na sua casa, em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Eu quero terminar entregando para você uma palavra que está em Ezequiel 44, versículo 13 ao 17. Ezequiel 44, versículo 13 ao 17. Para que você entenda que não é só palavra do pastor, mas é palavra de Deus, de advertência para nós. Que diz assim: não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas, carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão
para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam, presta atenção, igreja do Senhor Jesus, detentores da arca do Senhor, da presença do Senhor, quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho, não usem nenhuma veste de lã, enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno, ou dentro do templo. Roupa, querido, nos fala de santidade, foi o que o Senhor fez através daquela parábola do filho pródigo. O Senhor troca aquelas vestes sujas e coloca ele numa veste limpa de um filho amado e querido, herdeiro das suas promessas, da sua herança. Assim tem que ser a igreja do Senhor, que carrega a presença do Senhor. Amém, querido? Receba esta palavra nesse mês de maio, mês da família, de advertência, mas eu creio que o Senhor está falando e tratando com a igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos orar. Quero te convidar, em nome de Jesus, a juntos a carregarmos a arca do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, alcança cada lar nessa hora. Possa estar, Senhor, aceitando e ouvindo as nossas orações. Nós queremos ouvir e obedecer. Nós queremos, Senhor, ter a nossa vida perante o Senhor sempre, sabendo que os teus olhos estão fitos sobre cada um de nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Queremos parar para agradecer. E hoje é um dia muito especial para a nossa família. Nós agradecemos pela vida da Lígia, a minha cunhada, a irmã do pastor Rogério. É muito especial na nossa vida essa mulher, a vida dessa mulher, que faz parte da nossa história, da nossa caminhada como família. Que a tua bênção e a tua graça alcance a sua vida, alcance os seus filhos, alcance o seu lar e todos os seus sonhos. Dessa forma também a vida de cada irmão e irmã que nessa hora precisa da tua mão, da tua intervenção. Tu possa estar, Senhor, tocando em cada coração e cada vida. Que os nossos corações sejamos gratos, que nós temos um Deus nos céus que nos ouve, um Deus nos céus que é soberano, que tem a nossa vida, o tempo certo, na hora certa. Que a tua vontade seja feita e realizada. No nome de Jesus, nós queremos parar para realmente engrandecer o teu nome e agradecer. Entra no nosso lar, entra na nossa vida. Senhor, ouve, Senhor, a nossa oração no sentido que Jesus é o Senhor. Nós te adoramos nessa hora e oramos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.